Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Começa mais uma semana tensa na Câmara. E aí eu poderia ter falado essa manchete na segunda-feira passada, na retrasada, na anterior, na próxima. Dessa vez a gente vai ter que discutir que tipo de punição teremos depois do motim da semana passada, além de definir a prioridade de votações que já eram uma questão antes mesmo do motim existir. Só fica mais complicado, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Megali, uma crise de autoridade no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? Quando você tem aquela imagem de parlamentares assumindo lá a mesa diretora e nada acontecendo, realmente respostas precisam ser dadas. E nesta semana, pelo menos 14 parlamentares vão ser analisados lá, o mandato deles vai ser analisado justamente pela corregedoria da Câmara dos Deputados, né? E depois tem que passar isso para o Conselho de Ética. Agora, Megali, tem um ponto que ele é fundamental aí, que é o seguinte, né? Se fosse para punir, a Câmara, a mesa diretora, já teria encaminhado lá para o Conselho de Ética, né? Quando procura o corregedor, né, dá prazo, não decide, isso já cai naquela história lá que deve acabar mais uma vez em pizza. Por quê? Porque a gente tem um precedente, que é do deputado Gilvan da Federal e de André Janones. Eles foram suspensos, estão suspensos, né, e justamente num processo que foi da mesa diretora para o Conselho de Ética. Então, quando você arrasta esse processo, é para não decidir mesmo, né? Inicialmente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a mesa diretora, tinham lá escolhido 5 parlamentares para mandarem para análise de punição em função do motim. Por exemplo, o Zé Trovão, né, que tem uma cena lá que é constrangedora, né? O Hugo Mota tenta subir lá na mesa diretora para presidir os trabalhos e simplesmente o deputado Zé Trovão bota o pé na frente, bota a perna na frente e o presidente da Câmara, Hugo Mota, não consegue passar. Parlamentares precisam chegar lá, deputados de oposição chegar lá no Zé Trovão, deixa o presidente subir aqui, não faça isso. E fica por isso mesmo. Eles criaram uma espécie de obstrução física, o que realmente é algo que é sem precedentes. Já tivemos em outras oportunidades movimentos dessa forma, sem punição também, inclusive com outro espectro político, da hoje base do governo. Agora, o que não se tinha até então era uma obstrução da presidência, do comando do Congresso Nacional e de sessões lá, né? Impedir que sessões fossem realizadas. Então isso chama muita atenção. Então vai ser uma semana para tentar, de alguma forma, reafirmar essa autoridade aqui na Câmara dos Deputados. E aí a gente chega na pauta, Megara, que você tocou aí. Por quê? Porque a prioridade dos parlamentares que fizeram a mobilização é votar a anistia, por exemplo. Isso já está fora de questão. A anistia não vai para a pauta. O caminho encontrado, até naquele acordo para desobstruir o plenário, foi votar matérias que digam respeito às prerrogativas parlamentares. E aí tem a proposta de emenda à Constituição, que ganhou o apelido aqui de PEC da blindagem, porque aumenta a proteção a parlamentares e também mudança do foro privilegiado. Porque hoje o deputado e o senador respondem diretamente ao Supremo Tribunal Federal, mas os parlamentares não querem mais responder ao Supremo, acham que ficam ali desguarnecidos, sem poder de recorrer, então querem responder lá a primeira turma. Então essas duas pautas, elas devem caminhar numa sessão que sim, vai ser tensa, numa reunião que vai ser tensa amanhã aqui, para discutir quais vão ser as matérias que vão ser votadas nesta semana, e é preciso dar uma resposta aí sobre a possível punição a pelo menos 14 deputados que foram identificados aí como líderes do motim. Também tem uma deputada da base do governo que teria agredido o deputado Nicolas. Tudo isso vai para análise nessa semana aqui na Câmara dos Deputados. Orengo, mas o que está aparecendo agora, então, é que não haverá consequência alguma, pelo menos na forma de suspensão, cassação, então, não está no horizonte. Vale para criança e vale para adulto, né? Quem apronta, quem faz coisa errada e não percebe a consequência dos seus atos acontecendo, vai fazer de novo. A gente está contratando uma nova crise para o futuro. E aí cria um cenário que é o seguinte, ou vota do jeito que eu quero, ou ninguém vota nada.
Não é dessa forma, o regimento não prevê isso. E é sempre bom lembrar, Megali, que há instrumentos regimentais, por exemplo, de fazer obstrução. A gente cita aqui, virou até um clichê, o kit obstrução. O parlamentar vai para o plenário e começa ali a tumultuar a sessão, mas tudo dentro do regimento. Ele vai lá, pede verificação de quórum, pede palavra, né, justamente apresenta matérias ali, ou usa regimentalmente instrumentos para travar a votação. Só que isso tem um limite sempre. Né? Agora, quando você senta na mesa, diretor, né, senta à mesa, junta ali uma espécie de grupo de rebelião e impede que qualquer coisa seja feita, aí também já vira a história da obstrução física, que precisa ter uma consequência. Mas, por enquanto, sem perspectiva aí de punição dos parlamentares, ainda nessa semana, o corregedor da casa deve dar uma resposta. E que a coisa não escalhe ainda mais, né? Vamos torcer. Valeu, Orengo. Um abraço, boa segunda e boa semana. Valeu.